Uma nova série de instalações de varas é realizada pelo TJGO. Judicialização da saúde é tema de workshop. 43 juízes substitutos são vitaliciados. No quadro Justiça em Foco de hoje, vamos receber o conselheiro do CNJ, Arnaldo Rossepian. Por isso, não saia daí, porque essa edição da Agenda Judiciária já está no ar. A Agenda Judiciária dessa semana começa mostrando a você que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás encerrou uma série de instalações de novas varas em diversas comarcas do estado de Goiás. Acompanhe. As comarcas de Valparaíso e Lusiânia, municípios do entorno do Distrito Federal, ganharam novas unidades judiciárias. Elas integram a lista das cidades mais populosas da região. Pela manhã, o desembargador-presidente, Gilberto Marques Filho, instalou a terceira vara civil Família e Sucessões e a segunda vara criminal de Valparaíso, onde atualmente circulam cerca de 47 mil ações. À tarde foi a vez de Lusiânia, que a partir de agora passa a contar também com o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e com a segunda vara de Família e Sucessões. Em Lusiânia, são 200 mil processos em tramitação. Ela é a comarca sede e polo da região. Já na comarca de Jataí, região sudoeste do estado, aconteceu a instalação da quarta vara civil Família e Sucessões. As novas implantações atendem à medida do Plano de Reestruturação Judiciária, prevista na Lei nº 20.254. Um workshop sobre a judicialização da saúde foi realizado no TJGO. Confira. Cerca de 300 pessoas, entre juízes, advogados e profissionais da área da saúde, participaram de um workshop sobre a judicialização da saúde. Foi a demanda crescente da procura pela justiça para resolver questões referentes à saúde que levaram o juiz Liciomar Fernandes a idealizar o encontro. A ideia é que nós representamos o Comitê de Saúde do Estado de Goiás junto ao Tribunal de Justiça do Estado e de forma quase que mensal nós nos reunimos a nível nacional em eventos do CNJ, geralmente eventos oficiais do CNJ, e aí nós observamos a necessidade de levar aos colegas algum conhecimento sobre o que a gente discute lá fora, e principalmente o fato de que a judicialização da saúde tem se estendido, tem aumentado muito a cada dia em todos os nossos estados. E nós observamos que tivemos que desenvolver algumas ferramentas hábeis de forma a compartilhar com os colegas, principalmente auxiliar os colegas no dia a dia no julgamento de ações de judicialização da saúde. Frente a isso, nós idealizamos o workshop exatamente para trazer a maior quantidade de colegas possíveis para transmitir a eles esses conhecimentos e principalmente essas ferramentas úteis que às vezes o juiz nem sabe que ela exista. Na saúde pública, o envolvimento do judiciário acontece por diversas razões, como por exemplo necessidade de vagas em UTIs ou fornecimento de medicamentos para quem não pode custeá-los do próprio bolso. Como os juízes não têm conhecimento médico aprofundado, é para auxiliar as decisões dos magistrados e balizar as condutas que existe o Comitê Executivo Nacional, supervisionado pelo conselheiro Arnaldo Rossepian Júnior, do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Durante sua palestra, ele relembrou a trajetória do comitê e esclareceu de que forma a unidade atua. O Comitê Nacional é composto pelos comitês executivos estaduais, para onde os magistrados podem encaminhar possíveis dúvidas. O juiz Hugo Vilela é o coordenador deste comitê em Goiás, composto por membros tanto da Justiça Federal quanto estadual e profissionais da Secretaria de Saúde de Goiânia. A judicialização da saúde é um fenômeno de grandes proporções, de colossais proporções, e existe uma necessidade por parte da magistratura de entender mais o problema, por que a judicialização da saúde existe, quais são as suas origens, e também estabelecer num evento como esse diálogo com os demais atores desse processo de judicialização, que são principalmente as secretarias de saúde, tanto do Estado quanto as municipais. O NatJus, ferramenta do Conselho Executivo Estadual, está hospedado no site do TJGO e possui serviços como formulários e pareceres sobre listas de medicamentos.
Seu acesso foi explicado pelo juiz Liciomar Fernandes aos presentes. A superintendente de regulação da Secretaria de Saúde de Goiânia também fez considerações sobre o compartilhamento de informações com o Judiciário. O maior número de judicialização que nós temos na parte de regulação do acesso é em relação a leitos de UTI. Então, hoje aqui no evento nós traremos algumas informações que julgamos pertinentes para que os julgadores conheçam, a fim de dirimirmos alguns problemas que a gente tem enfrentado. Vamos conferir agora algumas decisões tomadas pelos magistrados do TJGO. Enel deve reestabelecer fornecimento de energia elétrica a imóvel de Anápolis. O juiz Eduardo Valmori Sanches, da primeira vara civil, determinou que a Enel Distribuição Goiás reestabeleça o fornecimento de energia elétrica a uma residência e proibiu futura ameaça de nova interrupção do serviço. A suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu após a empresa notificar a proprietária do imóvel sobre um débito por irregularidade na medição do valor de mais de R$ 9 mil. Massa falida da Rápido Girassol vai indenizar passageira que se feriu em acidente. A massa falida da Rápido Girassol foi condenada a pagar indenização por danos morais e materiais a Ionária Lisboa da Silva, que se acidentou quando se encontrava dentro de um ônibus pertencente à empresa, durante uma colisão que deixou 15 passageiros mortos e 26 feridos. O dano moral foi arbitrado em R$ 20 mil e o material em mais de R$ 600. A sentença foi proferida pelo juiz Felipe Levi Jales Soares, da comarca de Águas Lindas de Goiás. E agora a agenda judiciária vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. O Agenda Judiciária está de volta e agora é hora de você conferir o quadro Justiça em Foco. Olá, no Justiça em Foco de hoje nós estamos recebendo o conselheiro do CNJ, Arnaldo Rosepian, que é também supervisor do Fórum Nacional de Saúde. Doutor, bem-vindo. Alegria minha estar aqui em Goiânia, visitando o Tribunal de Justiça de Goiás, em que tem o Dr. Luciomar como coordenador do Comitê da Saúde, um magistrado que já é uma referência nacional no encaminhamento das ações que o comitê deve desenvolver em cada unidade da federação e, sobretudo, nesse estado, contando com o forte apoio do presidente, o desembargador Gilberto. Então, hoje estamos aqui para ouvir um pouco da experiência que está sendo vivenciada pelo Comitê da Saúde aqui do estado, que congrega entre inúmeros personagens a Justiça Estadual e a Justiça Federal, isso é muito importante, e poder trazer aquilo que o CNJ tem avançado nesse tema tão complexo que é a questão da saúde. Doutor, fala pra gente, por favor, quais são exatamente as atribuições do Fórum Nacional da Saúde? Na realidade, o Fórum da Saúde, o Comitê do Fórum da Saúde, é uma ação do Conselho Nacional de Justiça que foi criada lá em 2010, ainda na administração do ministro Gilmar. O Conselho Nacional de Justiça verifica que a judicialização da saúde começa a crescer em progressão geométrica e o judiciário e também os agentes do sistema de saúde e os gestores se debruçam sobre o tema para tentar verificar o que poderia ser feito para tentar melhorar em alguma medida essa problemática. O CNJ baixa recomendações, baixa a primeira resolução em 2010, a resolução 107, porque é importante levar isso ao seu telespectador. O CNJ determina os encaminhamentos na esfera administrativa do Poder Judiciário por meio de resoluções. Quando ele recomenda, é uma sugestão. Quando ele baixa uma resolução, tem o caráter imperativo, há de ser cumprido na esfera administrativa. Então, a Resolução 107 institui os comitês, ainda ligado à presidência do Conselho Nacional de Justiça, estabelece a realização de 2 jornadas para que pudesse discutir efetivamente o exercício da jurisdição e criar enunciados que orientassem o juiz de direito no momento do julgamento, até que eu assumo em fevereiro de 2016 a supervisão, já na administração do ministro Lewandowski, e depois de visitar alguns tribunais, nós desenvolvemos esta ação que hoje é o sistema Enatijus, que foi uma parceria firmada entre o Conselho Nacional de Justiça, o Ministério da Saúde, e era necessário que tivesse um dos 5 hospitais de excelência para ser o gestor desse processo.
desse projeto, foi escolhido o Hospital Sírio-Libanês. E nós desenvolvemos uma plataforma virtual, que é possível ser consultada pelas 27 unidades da Federação, a obrigatoriedade dos núcleos de apoio técnico do Poder Judiciário em cada estado, um banco de pareceres técnicos científicos pagos pelo projeto, porque esse projeto é financiado pelo PROAD. O PROAD é uma espécie de renúncia fiscal, então o Hospital de Excelência, em vez de recolher o tributo devido, ele investe em um projeto que seja de interesse da saúde, né? Enfim, que desenvolva uma política pública. E essa política pública é você encontrar um mecanismo que dê ao juiz de direito a possibilidade de cada vez mais decidir questões de saúde de forma qualificada. Goiânia cumpre esse protocolo. Sim. Se adaptou à resolução 238, foi a resolução que veio em conjunto com a assinatura desse termo de cooperação, criou o Natijus, tem um comitê atuante, tem o magistrado da Justiça Estadual, tem o magistrado da Justiça Federal, tem todos os personagens do sistema de saúde e vai na busca de soluções. Um diálogo também. Sem dúvida nenhuma, isso é o fundamental. Então, busca soluções de forma dialógica, sobretudo naquilo que guarda relação com as carências do sistema de saúde no estado de Goiânia, aquilo que é devido e não é entregue. E, por outro lado, nós temos esse conhecimento científico sendo oferecido ao juiz para quando ele tem que decidir sobre questões que não estão incorporadas no Sistema Único de Saúde. Essa é uma pergunta boa que eu queria fazer para o senhor. O juiz ele não tem um conhecimento técnico ali aprofundado da área da saúde. Como é que ele chega a essas decisões? Existe uma junta médica ou algum laudo de São qualquer os núcleos médico? de apoio técnico, mas diante do caso concreto, ele aciona o núcleo para que ele edite uma nota técnica. E com essa nota técnica, o juiz de direito pode buscar a melhor decisão. E nas situações mais complexas e que acabam se revelando recorrentes, o juiz coordenador do comitê estadual, aqui no caso o nosso operoso doutor Luciomar, ele pode solicitar que o projeto patrocine a elaboração de um parecer técnico-científico com base na literatura internacional, elaborado por cientistas, e nós já temos hoje no Banco de Dados Nacional 37 pareceres técnico-científicos que ficam abertos para qualquer um, né, de consulta pública. Doutor, a judicialização da saúde, os dados do CNJ, inclusive, apontam que é uma demanda crescente, a judicialização da saúde. Qual que é a maior dificuldade para que se tenha acesso a uma saúde pública de qualidade? Eu acho que nós temos uma realidade que não guarda relação direta com a decisão judicial, mas é que o financiamento da saúde ele é sempre deficitário. Se você for à Constituição, a Constituição originária, ali no artigo 55 das disposições transitórias, eu estou falando de 1988, lá você já viu uma previsão que deveria se investir em saúde 30% do orçamento. Isso nunca aconteceu. Esse é um fato. Então, os municípios têm dificuldade, os estados têm dificuldade, a judicialização cresce porque a população envelhece, a judicialização cresce porque a produção de novos medicamentos é uma coisa que cresce em velocidade supersônica. A judicialização cresce porque hoje você tem mais acesso ao judiciário, você tem a defensoria pública, você tem a advocacia, você tem o Ministério Público. Medicamentos mais caros e também mais... A judicialização cresce porque hoje o conceito de integralidade ainda é um conceito que sugere a ideia de tudo para todos, e infelizmente não haverá nunca orçamento de tudo para todos, nem nos países mais ricos, e sempre a Inglaterra é uma referência, porque lá o sistema de saúde pública talvez seja o mais desenvolvido junto com o Canadá, e nem lá há tudo para todos. Claro que uma outra cultura, um outro exercício de cidadania, muito diferente do nosso país, mas o fato é que a judicialização cresce. Então temos dois tipos de judicialização: a judicialização estruturante, e essa sempre haverá enquanto o poder público for deficitário. Por exemplo, nós estamos aqui tendo hoje o nosso encontro, estamos falando de regulação, e você vê questão de fila em hospitais, falta de medicamento básico, né? Enfim, aquilo que é devido e não é entregue.
Essa judicialização, se essas questões não forem resolvidas pela via dialógica, eu vou ter que judicializar. E nós temos a outra judicialização, que é a judicialização daquilo que está fora do sistema. Ela é absolutamente perniciosa? Claro que não, mas ela é uma judicialização que, se eu tiver sucesso naquilo que peço, que esse sucesso venha amparado por evidência científica, sob pena de eu constranger o orçamento, obrigando que o erário patrocine um medicamento sem ter prova científica que aquele medicamento trará verdadeiramente um benefício para o paciente, um benefício tão robusto que revela que tudo aquilo que está incorporado é absolutamente inútil. Então é isso que nós fazemos, até porque naquilo que compete ao Conselho Nacional de Justiça cuidar, nada guarda relação com o exercício da jurisdição. O exercício da jurisdição é sagrado, é sacrossanto, e se você não se conformar com a decisão do juiz de primeiro grau, com a decisão do Tribunal de Justiça, do Superior Tribunal de Justiça, você vai até o Supremo Tribunal Federal, que será o último que dará a palavra, ainda que equivocada. Como diz o ministro Celso, é o último que tem direito a errar. Sim. Doutor, e o senhor avalia que a gente está caminhando positivamente aqui no Brasil? Olha, eu acho que eu tive a oportunidade, em algumas situações, levar ao exterior esse programa. Eu tive a oportunidade de levá-lo para Harvard, no Brasil Conference, eu tive a oportunidade de levá-lo para a Universidade de Colômbia, eu tive a oportunidade de levá-lo para o 8º Encontro Mundial dos Medicamentos para Doenças Raras, na cidade de Arlington, na Virgínia. E por quê? Porque todos despertaram o seguinte interesse: por que o Poder Executivo abre mão de parte pequena de seu orçamento para construir uma ferramenta em prol do Poder Judiciário que necessariamente não obrigará o juiz de direito a fazer uso dessa ferramenta? Por quê? Porque as características da nossa forma de enfrentar essa questão é uma característica que confere ao juiz de direito, no exercício da jurisdição, a plena capacidade de decidir. A judicialização só será diminuída na medida em que eu tiver a possibilidade de criar um sistema de saúde que cumpra aquilo que é devido e que eu entregue aquilo que não está no sistema, mas só na excepcionalidade, quando de fato eu tiver evidência científica. Ok, doutor, eu quero agradecer a participação do senhor e dizer que o nosso programa está sempre de portas abertas. Muito obrigado. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, visitou o presidente do Tribunal de Justiça goiano. Confira. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, desembargador Gilberto Marques Filho, recebeu visita de cortesia no Salão Nobre da Presidência do ministro das Cidades, o goiano Alexandre Baldi. Os desembargadores Quisleu Dias Maciel Filho, Sandra Regina Teodoro Reis, Norival Santomé e Olavo Junqueira, o conselheiro do CNJ, Arnaldo Rosepian Júnior, e o juiz Líciomar Fernandes da Silva também participaram do encontro. Confira agora alguns concursos disponíveis para a área jurídica. O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região de Goiás está com inscrições abertas até o dia 7 de novembro para o cargo de suporte técnico em direito. Os interessados devem acessar o site www.quadrix.org.br. E depois de 2 anos na magistratura goiana, juízes substitutos foram vitaliciados. Acompanhe. Vitaliciamento é o procedimento de conversão dos juízes substitutos em juízes titulares após 2 anos de estágio probatório e o atendimento de alguns pré-requisitos, como boa conduta profissional e 120 horas aula em curso de aperfeiçoamento. O vitaliciamento de 43 juízes do TJGO foi realizado em sessão extraordinária do órgão especial. Durante a solenidade, presidida pelo presidente do TJGO, desembargador Gilberto Marques Filho, e com a presença de 15 desembargadores, um relatório de desempenho de cada juiz era lido, seguido de manifestação da Corregedoria sobre a existência de processo administrativo envolvendo o magistrado, o que não foi registrado para nenhum deles, e, por fim, o voto de cada desembargador em favorável ou desfavorável. Todos foram unanimamente vitaliciados. Confira agora a agenda do Judiciário goiano.
De 5 a 9 de novembro será realizada a Semana Nacional da Conciliação. Bom, e essa edição do Agenda Judiciária fica por aqui, mas a gente está de volta na semana que vem. Por isso, uma boa semana e a gente te espera na próxima.